Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Ferreira, este ao meu lado é o Jair Albuquerque. Nós dois, junto com o professor Alexandre Gonzalez, desenvolvemos um artigo cujo tema é o efeito da solução COSIT-13 na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Um estudo de caso em uma empresa de autopeças. Bom, o Brasil possui um complexo sistema tributário. E este sistema tributário é composto por diversos impostos, taxas e contribuições. E uma dessas contribuições é o PIS e a COFINS. Essas contribuições são calculadas a partir da receita bruta mensal das empresas. Só que vejam bem, onde dá início à problemática do nosso artigo, este detalhe. As receitas brutas são referentes à venda de mercadorias e algumas espécies de serviços, como energia elétrica, transporte e telefonia. Elas incluem um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Essa sistemática de cálculo já é embutida, já é parte integrante do valor da mercadoria e destes serviços prestados, compondo assim a receita bruta e a base de cálculo do PIS e da COFINS. E o legislador determinou a inclusão do ICMS. Só que diante deste cenário, as empresas entraram com ações na justiça para que analisassem o caso e que excluíssem o valor da base de cálculo do ICMS, do PIS e da COFINS. Em outras palavras, a gente está dizendo que estaria tributando imposto sobre imposto. Mas e aí, Jair? Com todo este trâmite entre as empresas e a justiça, qual que foi o resultado desta discussão? E a partir deste resultado, qual que foi o efeito na empresa que fizemos o estudo de caso? Obrigado, Adriano. Bom, o que acontece? Nós temos aí essa situação da definição de base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, onde os legisladores determinaram a exclusão de uma série de itens, como vendas canceladas, né? No formato em que o preço de mercadorias e serviços é calculado, é determinado, e a forma de cálculo da metodologia de cálculo do ICMS, o ICMS acaba compondo o valor da receita, porque ele é um imposto calculado por dentro. Com isso, ao determinar que a receita é a base e não estabelecer que deve ser excluído dessa receita o ICMS, passa-se a ter uma receita onde um dos componentes é o ICMS. As empresas então entraram na justiça e durante um período aí de mais de 10 anos, o Supremo Tribunal Federal protelou a decisão em relação a essa questão do se era ou não inconstitucional a exclusão ou a inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um recurso extraordinário, que é o número 574-706/PR, definiu finalmente favoravelmente aos contribuintes, estabelecendo o seguinte: olha, é
é inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo. As empresas, quando foram à justiça pleitear o seu direito, o que elas solicitavam era a exclusão do ICMS do faturamento delas, já que a base é a receita. Então, eu pego meu faturamento, tiro o ICMS que está embutido no preço e essa é que deveria ser a base de cálculo e não a que se estava utilizando até 2018. Logo em seguida, em outubro de 2018, a Receita Federal emitiu uma solução de consulta interna de número 13 da Coordenação Geral de Tributação, a COSIT, né? Então ficou conhecida como a consulta COSIT 13, né? Essa solução de consulta, nesta solução de consulta, a Receita Federal se pronunciou dizendo o seguinte: olha, o ICMS a ser excluído não é o ICMS que está destacado na nota fiscal e, portanto, o ICMS do faturamento. O ICMS a ser excluído é o ICMS pago no mês. Os contribuintes estavam excluindo somente o ICMS da saída e a Receita Federal falou: não, você deve abater o ICMS das entradas também, né? Então, o ICMS pago no mês. O objetivo da nossa pesquisa é identificar qual é o impacto da exclusão do ICMS comparativamente usando a COSIT 13, pronunciamento da Secretaria da Receita Federal, e usando meramente a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, aqui nós começamos inicialmente mostrando um primeiro quadro para vocês, e nesse quadro nós temos a evolução das alíquotas. Aqui é interessante nós mencionarmos o seguinte: por se tratar de uma indústria de autopeças, parte das suas receitas é tributada pela forma do não cumulatividade, pela sistemática da não cumulatividade. Então, o PIS e a COFINS levam em consideração débitos e créditos do imposto, das contribuições, considerando exatamente os créditos relativos às aquisições de matérias-primas, insumos e serviços, né, deduzido do valor do débito pelas vendas. Muito bem. Existe uma outra metodologia que as indústrias de autopeças estão sujeitas, que é a sistemática do monofásico, onde existe a tributação somente na empresa que adquire. No caso, as indústrias automobilísticas fariam a tributação do PIS e da COFINS, né? Como a questão toda se estabelece em relação à base de cálculo do imposto, o que foi feito? Nós analisamos qual era o valor do ICMS embutido no faturamento dessa empresa ao longo do período em que o seu processo ajuizado abrange, permite que ela tome o crédito. Muito bem. No caso aqui, a gente pode verificar que ao longo de 8 anos, a empresa acumulou um montante de 1.696 bilhões de ICMS incluso na base de cálculo do PIS e da COFINS. Nesse quadro do PIS, mas ela é semelhante, né? E na sistemática do monofásico, a parcela da receita da empresa sujeita a essa tributação pelo monofásico, 69 milhões, né? Então, o que acontece? Sobre isso, foi feito o cálculo de qual seria o ICMS, o PIS incidente sobre esses valores, perfazendo um total de 29 milhões de reais
que a empresa teria de crédito tributário a valores históricos. Esses créditos são sujeitos à atualização pela taxa Selic. Então, a atualização do valor ao longo do tempo gerou mais uma receita de 34 milhões para a empresa, perfazendo o valor atualizado na data dos cálculos de 63 milhões seria o valor do crédito relativo ao PIS para esta companhia. Em relação ao COFINS, como a gente disse, as bases, o ICM incluído na base é a mesma, porque a receita da empresa é o faturamento, então o faturamento é o mesmo para ambas as contribuições. Nós chegamos a um valor de 133 milhões de COFINS. A soma de valor original mais atualização perfaz o total de 290 milhões 597. Agora vamos ver o que é que como é que esse cálculo se comporta, ou esse valor se comporta, se levarmos em consideração aquilo que a COSIT 13 determina. A Receita Federal, através da solução de consulta 13, determina. Nós podemos ver agora que o ICMS a ser excluído da base de cálculo, você se recorda que no quadro anterior era 1 bilhão, quase 1 bilhão e 700? Muito bem, no caso aqui nós só temos 45 milhões, né, de exclusão na base de cálculo do PIS e no sistema monofásico 1 milhão e 200. O que leva o valor do PIS pago a 774 mil reais, com uma atualização de 847 mil reais, perfazendo um total atualizado de 1.621.000, tá? E no caso da COFINS, nós obtivemos um valor de 3.571.000. Efetuamos a atualização do montante, obtendo mais 3 milhões, perfazendo um total de 7.476.000. Então, ao compilar essas informações, nós vemos que a diferença no cálculo sofreu uma redução significativa na base para o PIS, por exemplo, e do COFINS, saindo de um número de 1 bilhão de base a ser utilizada para o crédito tributário para 45 mil reais, 45 milhões, de 1 bilhão e 600 para 45 milhões. Nota-se aí que a importância do estudo dessa alteração, dessa decisão do Supremo Tribunal para a sociedade como um todo. Por quê? Porque as empresas estão buscando seus créditos e o governo está procurando proteger os cofres. Então toda a sociedade, de uma forma ou de outra, é impactada em relação a esse caso. Daí a relevância da nossa pesquisa e dos impactos. Entendendo, algumas projeções efetuadas estimam que o impacto sobre os cofres do governo ou do Tesouro chegariam a 250 bilhões de reais, né? Então, isso demonstra a importância do tema. Ainda não chegou ao fim, porque está em discussão e já foi adiado por 2 vezes o julgamento em relação à modulação, ou seja, como é que esse cálculo será feito? Ele retroagirá no tempo, não retroagirá? Então o Supremo deve se pronunciar com relação a isso. É um tema relevante, ainda não temos o desfecho final, mas qualquer que seja ele, haverá um impacto significativo para as empresas, governo e para a sociedade. Essa é a conclusão do nosso estudo de caso. Nós agradecemos a todos, esperamos que o resultado disso possa beneficiar vocês nos seus estudos, nas empresas e nos levar a refletir sobre as decisões que estão em andamento em relação a este tema. Obrigado.